Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 6, sétimo ano, semana 4. Unidade temática, geometria, objeto de conhecimento, simetria de translação, rotação e reflexão. Habilidades, reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou software de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obra de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. Conteúdos relacionados, simetria de translação, rotação e reflexão. O objetivo das atividades desta semana é reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 4. Atividade 1. Vemos a matemática em muitas obras de arte. Uma delas é o calçadão de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Observe a imagem no plano cartesiano abaixo e cumpra as orientações a seguir. Primeiro, translandar essa imagem horizontalmente para a direita 8 unidades, duas vezes seguidas, a primeira em relação à imagem original e a segunda em relação à imagem translandada, formando uma figura constituída por 3 imagens consecutivas e congruentes à original. Segundo, translandar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades, formando uma figura constituída por duas figuras congruentes à figura resultante da orientação 1. E terceiro, verifique se a imagem final resultante das orientações 1 e 2 é semelhante ao calçadão de Copacabana. Então, pessoal, vamos seguir a primeira orientação, que é translandar essa imagem horizontalmente para a direita 8 unidades. Então, duas vezes nós vamos fazer. Então, aqui nós temos o plano cartesiano e nós temos a imagem original. Então, nós vamos fazer dois desenhos iguais aqui. Então, marquei o plano, né? Cartesiano nós temos o eixo X e o eixo Y. Então, nós vamos desenhar a figura duas vezes. Olha, nós translandamos a figura duas vezes para a direita 8 unidades. Então, fizemos o mesmo desenho. Essa ponta aqui, você pode observar que o desenho, onde finalizou, começou a próxima ponta. Mesma coisa, onde finalizou, começou outra ponta, fazendo como se fosse uma onda. E aqui onde está o ponto, né? O ponto do início, ó, o meio da figura, final da figura. E assim segue com as outras. Segunda orientação, translandar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades, formando uma figura constituída por duas figuras congruentes. Então, a mesma figura que está aqui, nós vamos translandar para baixo 4 unidades. Então, nós vamos contar 4 unidades aqui e vamos começar a fazer a figura. Aí, como é contar 4 unidades aqui, é onde a figura vai passar. Então, nós vamos pegar essa mesma figura e desenhá-la aqui, contando 4 unidades para baixo. Então, a figura vai ficar assim. Podemos observar que, olha, o primeiro ponto, ó, foi contado 4 pontos. E assim, nós podemos analisar com os outros também. O final da figura, 1, 2, 3, 4. O meio da figura, 1, 2, 3, 4, para começar. Então, todos os deslocamentos foi 4 vezes. Terceira orientação. Verifique se a imagem final resultante da orientação 1 e 2 é semelhante ao calçadão de Copacabana. Então, vou colocar uma imagem aqui do calçadão de Copacabana e nós vamos olhar. Olha que a figura da imagem, né? É bem parecida com a imagem que tem no calçadão de Copacabana. Então, elas são bem parecidas mesmo. Atividade 2. Agora responda as questões a seguir. Letra A. Quais são as coordenadas dos pontos que foram as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano no tipo anterior e do ponto central dessa imagem? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a imagem original no plano cartesiano. Então, pediu para anotarmos as coordenadas do ponto inicial e do ponto final. Então, o ponto inicial, ó, lembrando que nós temos o eixo X e nós temos o eixo Y. Então, marcando aqui o primeiro ponto inicial, nós temos menos 12, contando no X, e 8 no Y. O final da figura, nós temos menos 4 no X e 8 no Y. E pediu também o ponto central, que é o meio da figura. Então, o meio da figura, nós temos 8 no X e 8 no Y. Letra B.
O que é uma translação? O que acontece com uma imagem quando a mesma é translandada? O que muda? O que se mantém? Então, o que é a translação? É o deslocamento de uma figura ou objeto no decorrer do plano cartesiano. O que muda, né, na imagem? Muda apenas a posição da figura. Ela não aumenta, ela não diminui, ela só muda de posição. E o que mantém as dimensões e as escalas da figura são as mesmas. Então, ela tem o que? Deslocamento, ela muda somente de posição e os tamanhos continuam o mesmo. Letra C. Para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? O que deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem? Então, o que nós devemos fazer? Devemos escolher a posição em que se deseja translandar a figura, somar uma constante à abscissa e outra constante à ordenada. Essas constantes representam o deslocamento desejado nos eixos. 3. Conhecemos 3 tipos de simetria: translação, rotação e reflexão. Relaciona as imagens ao nome da simetria correspondente. Então, aqui nós temos as imagens e pediu para a gente relacionar se é translação, rotação ou reflexão. Então, a translação, a figura ela só muda de posição, mas ela continua a mesma figura. Então, ela muda de posição tanto horizontalmente, verticalmente, de acordo com as coordenadas. A rotação é como se você estivesse girando, né? Você está fazendo uma rotação de acordo com o sentido do relógio, tanto anti-horário como horário. Então, é uma rotação. A reflexão é a reflexão da imagem. Por exemplo, quando você se olha no espelho, você tem uma reflexão da sua imagem. Quando você olha uma imagem refletida na água, você pode observar que é a mesma imagem, só que o sentido dela é oposto, é o contrário. Então, de acordo com essas 3 figuras, nós podemos notar que a primeira figura, ela está ao contrário, ela é a mesma figura, mas ela está representada diferente. Então, a primeira figura é uma reflexão. A segunda figura, nós podemos observar que é a mesma figura, ela só mudou de posição. Se ela mudou somente de posição, ela é uma translação. E a terceira figura, ela mudou, é a mesma figura, mas mudou de posição no sentido anti-horário. Então, ela é uma rotação. Atividade 4. Você conhece um cocar indígena? Abaixo temos a figura de metade de um cocar desenhado no plano cartesiano. Faça a reflexão dessa figura para completar o desenho, colorindo a imagem refletida adequadamente. Então, aqui nós temos a imagem, né? Parte de uma imagem de um cocar indígena. Então, pediu para a gente fazer o desenho, completar o desenho. Então, primeiro nós temos que olhar os pontos no plano cartesiano e depois completar a figura. Então, primeiro eu vou marcar os pontos. Podemos observar que, olha, a mesma distância, um ponto é distante do outro. Depois que eu marcar todos os pontos, de acordo com a figura, eu vou ligar para terminar a primeira figura. Então, fiz a mesma coisa com a outra figura que estava faltando. E aqui eu completei, aqui eu fiz uma figura igual a essa azul aqui, ó. Sempre contando os mesmos pontos. E vou terminar fazendo a parte de baixo do desenho. Agora eu colori, para ficar bem parecido. Agora responda. Letra A. Quais são as coordenadas dos 9 vértices da figura que está desenhada à metade, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então, aqui nós temos a imagem, né, do cocar. Então, nós vamos colocar nome nos 9 pontos para ficar mais fácil. Eu coloquei do ponto A até o ponto I. E agora nós vamos anotar todas as coordenadas do ponto A ao ponto I, começando pelo primeiro ponto, que é o ponto A. Estou marcando aqui meu eixo X e meu eixo Y, então vou marcar o ponto A. No meu ponto A, ele é 0x, porque ele está passando pelo eixo, e 9 no Y. O ponto B é 2 no X e 5 no Y. O ponto C é 1 no X e 4 no Y. O ponto D é 2 no X e 4 no Y. O ponto E
é 2 no x e 1 no y. O ponto F é 1 no x e 0 no y. O ponto G é 2 no x, 0 no y. O ponto H é 1 no x e menos 3 no y. E o ponto I, 0 no x e menos 3 no y. Letra B. Quais são as coordenadas dos 7 vértices que teremos que determinar para completar a figura mencionada acima? Então, esses aqui são os 7 vértices que foram necessários para terminar a figura. E são esses pontos que nós fizemos aqui, ó. Todos esses pontos que nós fizemos para poder terminar essa figura aqui. Então, aqui, como do outro lado são de A até I, e são 9, e aqui nós precisamos usar somente 7, o A e o I não foram necessários, né? Porque eles estão passando em cima do eixo. Então, o B e os demais foram necessários. Então, esse aqui eu coloquei B, do outro lado eu coloquei B'. Então, agora nós vamos anotar as 7 coordenadas. Então, B' ficou menos 2 e 5 no Y. C' ficou menos 1 no X e 4 no Y. D' ficou menos 2 no X e 4 no Y. O E ficou menos 2 no X e 1 no Y. F, menos 1 no X e 0 no Y. O G', menos 2 no X e 0 no Y. O H', menos 1 no X e menos 3 no Y. Então, pessoal, esses foram os 7 pontos que foram necessários marcar no plano cartesiano para terminar de completar a figura. Letra C. O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo Y, para obter os 7 vértices restantes para completar a figura mencionada acima? Então, para completar a figura, foi necessário 7 vértices. Lembrando que os vértices que nós marcamos, eles foram a mesma distância do vértice original. Então, nós podemos analisar que, para que fossem deslocados no plano com a mesma distância, só que em sentidos contrários para poder estar terminando a figura, qual dos itens abaixo se encaixou melhor? A letra A, manter a abscissa e manter a ordenada. Se nós mantêssemos tanto a abscissa como a ordenada, a resposta seria a mesma, né? O desenho ficaria do mesmo jeito. Letra B, manter a abscissa e multiplicar a ordenada por menos 1. Se nós mexêssemos na ordenada, a figura ela não seguiria para o lado oposto, né? Não teria completado a figura. Letra C, multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada. Sim, nós tivemos que multiplicar a abscissa para que a figura fosse completada, mas tivemos que manter também a ordenada. Letra D, multiplicar a abscissa por menos 1 e multiplicar a ordenada por menos 1. Também não está correto. Então, a letra C é a resposta verdadeira. Letra D. O que fizemos para completar a figura foi determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Então, teve 2 pontos que nós não precisávamos marcar o simétrico, que foi o A e o I. Nós não precisávamos porque ele estava passando em cima do eixo. Então, a resposta ficaria, porque os pontos A e I são seus próprios simétricos em relação ao eixo Y. Isso acontece porque eles estão sobre o eixo de simetria. Letra E. Qual a diferença entre translação e reflexão? Na translação, a figura é deslocada com a mesma propriedade de antes. Já na reflexão, a figura é refletida após o eixo, como um espelho. Então, a translação, a figura, ela muda de posição, de um lugar para o outro e mantém as mesmas propriedades, as mesmas características. Na reflexão, a figura, ela muda de lugar e ela muda também de sentido. É como se você estivesse olhando para um espelho da figura. Letra F. Quando estamos de frente para o espelho e levantamos o braço esquerdo, nosso reflexo levanta qual braço? Por que isso acontece? Porque vemos a imagem espelhada, ou seja, uma reflexão real. Então, quando nós levantamos o braço esquerdo, a sensação no espelho é que nós estamos levantando o braço direito. E, na verdade, nós estamos levantando o braço esquerdo. Mas como é um reflexo,
ele simplesmente transmite aquilo que ele vê. Então, como nós estamos de frente, nós vemos como se fosse o contrário. Atividade 5. Abaixo temos um pentágono e um eixo de reflexão. Utilizando uma régua, faça a reflexão do pentágono. Então, a reflexão, lembra do espelho? Nós vamos refletir a imagem. Nós vamos fazer a mesma imagem que tem do pentágono, que nós temos desse lado, nós vamos fazer do outro lado. Então, coloquei a imagem aqui de um lago, olha. Aqui nós temos um lago e aqui nós temos várias árvores, né? Aqui nós temos duas e aqui atrás temos outras também. Então, podemos observar que, olha, que refletiu a imagem que está nas árvores na água. E nós podemos verificar aqui como se uma figura completasse a outra, olha. Então, essa é a imagem de uma reflexão. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui com pentágono. 6. Observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante do plano cartesiano abaixo. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas e uma translação dessa figura para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Então, aqui nós vamos fazer uma translação. Vamos fazer uma reflexão primeiro e depois uma translação. Então, a reflexão nós vamos fazer do primeiro quadrante, nós vamos fazer aqui no segundo quadrante. E a translação nós vamos fazer no quarto quadrante. Então, marquei os pontos. São as mesmas distâncias da figura original. E vou fazer uma nova figura aqui. Marquei os novos pontos da figura. E fiz também a translação. Então, esse aqui é a reflexão. Podemos observar que é a mesma figura. Mas, olha, ela está como se tivesse ela olhando para ela mesma. E aqui a translação. A translação é a mesma figura, só que aqui pediu para deslocar 10 unidades. Então, foi deslocado 10 unidades para baixo. Você contar do ponto A até o ponto A' aqui, nós temos 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesma coisa com o ponto C e com o ponto B. Então, aqui nós temos uma reflexão e aqui uma translação. Colorei as duas figuras para ficar bem próximo da original. Atividade 7. Observe o triângulo retângulo desenhado abaixo. Faça uma rotação de 45 graus em torno do ponto B, no sentido anti-horário. Utilize régua e transferidor ou então trace um plano cartesiano sobre a figura, identificando o ponto B como a origem 00, o que facilita executar o giro de 45 graus sem o uso de um transferidor. Então, aqui nós temos o plano cartesiano, né? Nós vamos colocar a figura igual foi pedido em cima do eixo, passando pelo eixo 00, 0 no x, 0 no y. E pediu para nós marcarmos um ângulo de 45, fizermos uma rotação anti-horário de 45 graus. Então, vou marcar aqui o ângulo. Primeiro, vou marcar os pontos, que é A, B e C da figura. Marquei o ângulo de 90 graus. Cortei ao meio, porque 90 dividido por 2 é 45. E já vou marcar já o meu novo triângulo. Então, fechando aqui, então nós temos um novo triângulo com a rotação de 45 graus. Onde eu coloquei os pontos, né? A', B' e C'. Colori para ficar mais fácil. Então, aqui nós temos um novo triângulo, de acordo com o exercício que foi solicitado. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET, volume 6, 7º ano, semana 4. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!